Olá! Bom, estamos aqui novamente com mais uma live. Todas as segundas a gente tem feito uma live. Eu estou aguardando aqui o nosso Ângelo. Cadê Ângelo? Angelito. Ok. Ângelo. O pessoal está começando a entrar agora. Aguardando o Ângelo. Ok, bem-vindos. Estamos aqui com mais uma live. Hoje o nosso convidado é o Ângelo, da minha equipe, que ainda não entrou. Então a gente vai aguardar o pessoal. Estamos aqui. Não, peraí. Só um minuto. Angelito. Tudo bom? Oi. E aí? Ouvindo e vendo bem aí? Nossa, que iluminação Bergman. É meio persona. Né, uma coisa meio luz e sombra, né? Meio Peraí, deixa eu barroco. pegar. Oi? Uma coisa meio barroca, meio luz e sombra, né? Exato. Peraí, deixa eu pegar meu fone que eu esqueci. Eu ia achar ótimo se eu achasse meu fone. Esqueci e eu acho que... Está esquecido. E aí? A gente estava aguardando o Ângelo entrar. Ângelo é o nosso convidado de hoje. É um querido que está na minha equipe de oratória. Ângelo é ator. A gente vai hoje falar sobre o curso de oratória e focar na parte lúdica do teatro. Então, fala um pouquinho de você, Ângelo, da sua formação e como é que é a experiência de dar aula de oratória, como é que tem sido, os feedbacks que você tem recebido e por aí vai. E aí a gente vai emendando. Uhum. Então, como agora está falando, eu faço parte da equipe, né, do curso de oratória. Uhum. Sou ator, sou arte educador, formado pela Unirio e pela Escola de Teatro Martins Pena. E também enveredando agora pela parte da oratória, né? Desse trabalho tão bonito, porque muita gente busca, né, pensando mais na parte profissional, né? Às vezes está incomodando na questão de trabalho, mas é para a vida, né? Mexe muito, principalmente com a vida pessoal de cada um. E é o feedback que a gente mais ouve, né? No final do curso, né? Assim, nossa, eu achei que era só na minha vida profissional que ia mudar, mas está reverberando em tudo, né? Uhum. E isso é muito bonito, porque vai para além dessa questão de só aprender uma técnica. Não é só uma técnica, né? É mexer com muita coisa, é mexer com a sua história de vida, né? Exatamente. Isso é muito bacana você falar, porque até eu, como psicanalista, construí esse olhar, né, para os meus alunos, a forma que eu conduzo as minhas aulas, a forma que a gente vai conduzindo, porque, né, você ficou comigo um tempo assistindo as aulas. Uma ligação aqui. Você botou o meu... Então, oi? Eu fosse correr e botar o meu no silencioso, foi bom lembrar. Tá. E então,
na verdade, é muito interessante, porque é um processo, né? É que nem como eu trouxe algumas técnicas de teatro propositalmente, porque geralmente os cursos de oratória são meio caretas. Geralmente eles são conduzidos com uma fonoaudióloga. Ah, Luísa, fonoaudióloga, ó. E geralmente eles são conduzidos por uma fono e são muito focados na fala, né? No trava-língua, na dicção, na impostação de voz. Geralmente o curso de oratória tem essa pegada. Porém, desculpa, estão me ligando aqui. Porém, a minha ideia é trabalhar a expressão de uma forma geral, né? O que eu sempre falo para os meus alunos é que o que tem de mais interessante na comunicação é a emoção. E, infelizmente, muitos cursos pecam por não abordarem, né? Ou talvez até pela formação, pela estrutura, pela metodologia que eles têm. Então, eu fiz um curso que eu acredito que seja além de um curso de oratória, porque trabalhando a expressão de uma forma geral... Só um minutinho. Marli, depois fecha ali, por favor. Trabalhando a expressão de uma forma geral, fica muito mais interessante e muito mais completa a comunicação, né? Geralmente os cursos são focados na fala, então se a pessoa tem um problema de dicção para corrigir, ou impostação de voz, porque fala baixinho, mas não é o caso. Por isso que eu construí a minha metodologia com várias técnicas, entre elas algumas técnicas que eu trouxe do teatro, e por isso que eu só tenho na minha equipe atores, porque eu gosto de trabalhar com atores, porque ninguém melhor do que o ator para mexer nas emoções. E também tem uma fono, que é a Luísa, não sei se está assistindo a gente ainda, mas entrou aqui. E a gente também tem uma fono, né, uma parceria com uma fono na nossa equipe. Mas a minha ideia é... Porque tem muita gente que tem muito medo da exposição, né? Então, o primeiro caminho é que nem uma caixinha de Pandora, o teatro, né? Pelo menos quando eu comecei a fazer teatro, aliás, a gente já conversou sobre isso. Quando eu comecei a fazer teatro, eu era muito tímida. Mas eu era muito tímida, minha voz não saía. E aí a gente vai começando a fazer alguns exercícios e a acessar algumas emoções que a gente nem se dava conta que a gente tinha, que estavam lá adormecidas. Muito menos expressar essas emoções. Então o teatro ele tem essa mágica, né? A gente vai entrando dentro da gente, muito bem colocado, é um exercício de autoconhecimento profundo e de superação, né? Porque a gente vai acessando potenciais que a gente desconhecia e trabalhando dificuldades que normalmente a gente não consegue trabalhar, né? Olá, queridos. Gisele, uma aluna. Então, isso que eu acho o grande diferencial da metodologia que eu construí, além das técnicas de respiração, isso mesmo, mandem coraçãozinho para a gente ficar lá na frente. Isso aprendi com uma amiga minha em conteúdo digital, tá vendo? Nas lives a gente sempre aprende e ensina alguma coisa. E também é uma oportunidade de falar com a pessoa, né? Porque eu e o Ângelo a gente não se fala, a gente só marca a aula. Só troca agenda. Só troca agenda e fala de alguns alunos específicos. Olha, trabalha isso, trabalha aquilo, tá bom, beijo, tchau. Então, pelo menos a gente conseguiu uma hora em tantos meses para a gente ficar conversando aqui, Ângelo. Inclusive, tinha aula agora, né? Eu até pedi para a aluna a gente mudar o dia por causa da live hoje. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que essa é a grande função dessas técnicas de teatro, né? De eu trazer o lúdico, de oratória ser uma coisa um pouco chata, dependendo de como ela é ensinada, mas a forma que a gente trabalha com o aluno é muito divertido, né? Eles se divertem, a gente se diverte, então fica uma coisa muito gostosa. Acho que não tem uma melhor forma da pessoa aprender do que
brincando, né? Se divertindo. Então, é muito bacana, assim, modéstia à parte, eu também acho Já que muito... ela só lida com isso pelo sofrimento no dia a dia, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Lembra aquela aluna que só chorava? Lembro, eu falo dela em várias aulas. Ela, no primeiro dia de aula, ela não conseguia falar o próprio nome. Ela falava o primeiro nome, no sobrenome ela já estava chorando, né? Aquela realmente foi um desafio que eu me perguntei. Eu falei, meu Deus, será que a gente consegue? E em poucas aulas, assim, a menina foi vender, foi ser vendedora de loja, ela não conseguia nem falar o sobrenome, Aham. né? E Era uma uma aluna de coisa que eu faculdade. falo, Glória, toda o aluno quando faz a primeira aula comigo, né? É, porque ele chega no desespero. Eu preciso me livrar disso, né? Como se fosse É, algo que eu preciso arrancar dele. Eu falo assim, olha, isso vai conviver com você para o resto da vida. Porque 90% do planeta inteiro tem isso. O que é, você vai aprender é não deixar isso te dominar. Você vai passar a ter controle sobre isso. Porque estar em público, né, estar numa situação desconhecida, mexe com todo mundo. A gente que é artista, antes de entrar em cena, a gente sente essa afliçãozinha, só que a gente tem um domínio sobre isso. Então, assim, faz exatamente. parte, e porque isso vai te motivar, né? É a aflição que te motiva a seguir adiante. Não pode ser a aflição que te paralisa. Paralisa. É nesse lugar que a gente não pode ficar. É o que a gente vai Exatamente. trabalhar. E É, assim, não vai ter uma fórmula mágica que a gente vai te ensinar, porque a gente vai trabalhar com o que você está trazendo, porque a gente vai trabalhar com as suas emoções, com as suas percepções, com a com sua a história. subjetividade de cada É- um. Exatamente, que assim, é o teatro, é o que o teatro faz. Exatamente. É onde a gente chega em muitas técnicas, né? E às vezes a mudança é assim, é de uma aula para outra, é num clique. A gente acessa alguma coisa, aliás, o aluno acessa nele alguma coisa que destrave na aula seguinte, é outra pessoa. Quer dizer, Foi o a que aconteceu com gente essa aluna, né? ajuda o aluno a acessar essa coisa, vamos colocar coisa, né? É, Alguém perguntou aqui, alguém entrou perguntando se as aulas eram individuais. A gente trabalha de três formas. A gente trabalha com aulas individualizadas, aulas personalizadas, né, de forma individual, e aí a gente consegue trabalhar as técnicas e dar um treinamento específico para uma palestra, para uma aula, para um TCC, para uma apresentação em PowerPoint, apresentação para o chefe, enfim. A gente também trabalha, eu brinco, falo estilo Uber, que é uma aula compartilhada com mais uma pessoa, que é bem bacana, é verdade, porque é bem bacana, né? Eu acho que a questão da quarentena deu uma quebrada na e fica uma economia dinâmica mundial. boa, assim, a aula vira uma diversão, assim, fazer a aula Mas eu divertida. estou dizendo, a ideia foi deixar o curso mais acessível. Se de repente a pessoa não podia fazer um treinamento individual porque achava caro, e eu reduzi os valores, como todo mundo reduziu, né, nessa quarentena, ela pode dividir essa aula com alguém, e é muito bacana, porque ela aprende vendo e fazendo. Então, a gente dá aula também compartilhada com mais uma pessoa e a aula em grupo. E eu me lembro, agora me veio uma memória, assim, essa questão da quarentena, a gente meio desesperado, sem saber o que ia fazer, lembra, Ângelo? Porque pegou todo mundo de surpresa. Será que a De gente vai ter que repente, mudar todo o programa para poder a gente se adaptar? eu falei, cara, assim, de repente meu curso bombando, eu estava de férias, cheguei final de fevereiro, aí em uma semana o mundo virou de cabeça para baixo. Eu falei, gente, os dois professores são de oratória? São, mas Sim. é um curso de oratória perguntando, são. Então, eu também não falei minha formação, vou falar daqui a pouco. Bom, antes que eu me esqueça, eu sou especialista em oratória, eu sou um kit. Eu sou atriz, né, formada em artes cênicas, psicóloga, psicanalista, tenho pós-graduação em saúde mental, com atendimento com criança e adolescente. Tenho formação em yoga no Brasil e na Índia e desbloqueio somático, mas desbloqueio somático é algo mais profundo que não daria para eu condensar em uma hora e explicar o que é isso. Mas é um tipo de terapia muito interessante através do movimento do corpo, né?
Mas então, eu acho que essas várias formações minhas, eu pude construir um olhar diferenciado e pegar, talvez, uma escuta da psicanálise, um olhar mais... Quais as referências? Para um curso de oratória, meu concorrente, não digo não. Não vou falar não. As referências fui eu que fui construindo a minha própria metodologia ao longo desses anos. Sim, essa coisa interior. Nossa, tem várias perguntas, que bacana. Adoro o live participativa. Sim, porque voltando aqui... peraí. Aí voltando aqui, porque... Deixa eu me reorganizar, porque vieram muitas perguntas. Então, esse olhar mais sensível de psicanalista, né? De entender a subjetividade de cada um, porque eu acho que a gente faz isso muito bem, você é uma pessoa extremamente sensível também, de saber até onde a gente pode ir com cada pessoa. Sim. É diferente, porque cada um traz as suas próprias dificuldades, os seus próprios medos. Então, eu não posso trabalhar com uma pessoa da mesma forma que eu trabalho com outra. Eu sei até onde eu posso puxar de cada um, né? Porque eu sei que se de repente eu puxar demais daquela aluna, ela vai travar. Então eu tenho que respeitar o ritmo dela. Naquele outro, eu sei que eu preciso puxar muito mais, que ele tem muita facilidade para desenvolvimento. Então, cada um tem um ritmo e a gente costuma respeitar muito o ritmo das pessoas. Né? Respondendo, alguém perguntou, essa coisa interior, sim, tá? Por quê? Porque era isso que a gente estava falando. Quando entrou a quarentena, eu acho que gente no mundo inteiro, desde pequenas empresas a grandes empresas, a multinacionais, assim, quebraram ou acharam que ia quebrar. E eu sempre fui contra a aula online, porque eu sempre gostei muito da questão presencial, da troca, da energia. Mas eu sempre fui contra as aulas online do jeito que ela é dada. Porque geralmente ela é gravada numa plataforma e a pessoa compra aquele curso já gravado, fica sentada assistindo um professor falar sobre teoria e técnicas de oratória. Desculpa, com todo respeito, eu não acredito que isso funcione, porque a pessoa só vai aprender a falar melhor falando, praticando. Então, eu consegui trazer a metodologia, salvo um exercício ou dois, que realmente ficam um pouco difíceis de conduzir online, e eu até tirei da grade, da mesma forma, porque é essa questão mais individualizada, é com horário marcado, a gente manda material, ele é prático, como se fosse uma live aqui, vocês estão perguntando e a gente está respondendo, mas na verdade o aluno vai estar praticando e a gente vai estar corrigindo. Então eu me alonguei na resposta, mas sim, o aluno consegue acessar essa coisa, essa subjetividade. Obrigada, Jerônimo. Quanto tempo? Essa subjetividade online, né? Online. Então, voltando, quando a quarentena começou, quando essa pandemia começou, ficou todo mundo desesperado. Então, ou eu me reinventava ou eu quebrava. E aí eu comecei, aí eu, Ângelo, o que a gente vai fazer e tal, lembra? Vamos pensar aqui, treinamento para empresa, como é que a gente vai fazer isso online? Quando a gente espantou, Glória, a gente tinha aluno de Angola fazendo curso. Exatamente. Isso foi incrível, assim, o acesso, né? Exatamente. Isso tudo que a gente está vivendo, né? Tanto assim, o curso de oratória, a gente está vendo teatro, espetáculos, né? Acesso a longa distância, né? Isso está sendo Isso muito bacana. é uma coisa muito, muito positiva, porque, por exemplo, antes vinham pessoas do Brasil inteiro treinar, fazer um treinamento, lembra? Aqueles treinamentos de 3, 4 dias. Aí Só podia ficar uma semana, tinha que fazer correndo, porque tinha que voltar. Exatamente. Aí o aluno vinha, ficava 3 dias ou 4, fazia um intensivo e gastava, né, hospedagem, e mesmo tendo outros cursos de oratória no estado dele, né?
ou dela, eles vinham fazer treinamento com a gente. E hoje em dia eles conseguem fazer esse treinamento com a gente no Brasil inteiro, na África, Portugal, agora eu estou com um aluno dos Estados Unidos, entendeu? E é muito bacana, porque a gente consegue abranger muito mais gente. Eu acho que essa questão virtual, eu achava que ela afastava muito, mas depende do nosso olhar e depende como a gente entende isso, que ela também pode aproximar, né? Como você mesmo falou, a gente tem visto... eu tenho visto várias lives com pessoas interessantíssimas, com conteúdos... Quer dizer, nem tantas lives, que eu não tenho muito tempo. Eu não tinha nem tempo para fazer live, quanto mais assistir live. Mas, assim, tem alguns cursos, Kirtan, do Krishna Das, que é uma pessoa que eu adoro, que canta mantras, curso online, entendeu? Então, isso é muito bacana, né? Assim, essa democratização essa acessibilidade do conhecimento, do dessas distâncias. conteúdo. Exatamente. Exatamente. E uma coisa bacana também que isso trouxe para a gente, né, essa coisa do curso online, essa demanda da videoconferência. Quantos alunos, assim, o perfil de aluno que foi chegando, né, com essa demanda de lidar com a câmera, lidar com o vídeo, que era uma outra questão para além do contato presencial, né? Da comunicação presencial. Que é uma linguagem diferente, é um enquadramento, o contato visual é outro, a expressão gestual, isso tudo é uma forma de comunicação nova, não para a gente, né? Porque eu trabalhei 10 anos em televisão como atriz, Ângelo também trabalhou. A insegurança interfere na fala totalmente, né? Tem a Fernanda está perguntando aqui. Na verdade, é uma inibição, né? A insegurança geralmente como é que eu posso explicar? Geralmente a pessoa fica... Às vezes a pessoa não se sente segura para falar em público, e é claro que isso vai interferir na fala dela. Porque se ela não se acha capaz de falar, possivelmente ela vai travar toda e não vai conseguir falar. E geralmente, pois acho que não consigo expressar devido à minha insegurança. É isso, mas é o que mais acontece. Veja no meu site gloriaportelacursos.com.br, tem um case lindo de uma aluna minha, né? Na verdade, ela era mais minha, porque eu tenho um apego ao processo da Thaís. E o Globo Repórter fez um episódio só sobre a timidez. Então, eles me ligaram, perguntaram, olha, você tem alguma aluna muito travada, muito tímida, com uma dificuldade imensa? Eu falei, eu tenho uns 200, né? E eles pediram para eu pegar minha aluna mais travada. E essa trava, não estou dizendo que 1 mais 1 é igual a 2, mas geralmente ela vem lá de trás do que a pessoa escutou na infância, da imagem que ela foi construindo, porque a gente se constrói como sujeito através do olhar do outro. Então, se eu escutei a vida inteira, olha, você não fala nada direito, você só fala besteira, cala a boca, seu irmão é mais inteligente, ou seu amiga, eu vou acreditando nisso. Então, quando eu vou falar em público, como é que eu vou me sentir segura para achar que o que eu tenho a dizer tem valor e eu vou ser escutada? É muito difícil. Porque isso não se desconstrói de um minuto para o outro, é um processo. Então, assim, a Thaís era uma aluna que ela não conseguia levantar na primeira aula, e ela... Você chegou a pegar a Thaís nas aulas de grupo? Eu acho que eu dei uma aula para ela. Mas a primeira aula, eu cheguei, você sabe que eu sou exigente, mas eu falei, senta. Ela levantou e aí ela tremia, e ela não conseguia respirar direito, ela estava quase chorando. E aí eu entendi aquilo, eu falei, senta, não precisa. E não exigi que ela fizesse o primeiro exercício no primeiro dia, porque ela estava muito nervosa. E aí ela foi, ao longo do curso,
né? Foi o meu case de sucesso, porque ao final de um mês ela estava no Globo Repórter falando dentro de um auditório para 50 tímidos do Brasil inteiro, e inclusive Portugal. Sem saber que ela Então, era exatamente. oriengadora, né? Exatamente. Achei o máximo essa reportagem, a evolução dela. Olha, Fábio, quando eu falo da Thaís, eu fico toda arrepiada. Aliás, eu acho que eu vou chamar ela para fazer um live. Eu prometi que ia acabar com os lives, mas eu vou chamar ela para fazer um live. Porque foi muito lindo. E foi um processo, como você mesmo disse, cara, a Thaís mudou. Primeiro que ela está dando treinamento na empresa. Ela conseguiu uma promoção, sabia disso? Não, não. Falei, cara, vai virar minha Bacana. concorrente, Thaís? Ela conseguiu uma promoção, tá? Depois que... Porque Eliana é irmã da Thaís, né? Que se tornou uma outra aluna, uma grande amiga, uma assistente. E a irmã dela disse que ela se trancava no banheiro porque ela tinha medo, ela tinha vergonha de falar na frente da família. Ela se escondia trancada no banheiro. E ela tinha uma comunicação difícil com a família, né? Por outras questões. E ela começou a fazer, claro que foi um processo lindo, e ela cortou o cabelo, ela começou a usar batom, ela mudou. Ela começou a mudar as roupas que ela escolhia. Gente, foi uma transformação física, psicológica, social, profissional. Ela ficou outra pessoa. Agora, isso eu devo não somente à minha metodologia, mas a um encontro feliz, né? Porque ela tinha uma persistência parecida com a minha, muito bacana de superação. Então, quem acabou de me perguntar em relação à insegurança a gente vai se trabalhando e a gente vai se superando. Você também era tímido, não era, Ângelo? Pois é, Glória. E assim, eu já fazia teatro. Foi na época da Unirio, da faculdade. E para mim foi um basta. Um dia que eu fui fazer uma entrevista, não foi nem uma entrevista, foi um bate-papo, né? Um amigo estava se mudando para Londres e ele queria me indicar para ficar na escola que ele trabalhava. E ele me chamou para conversar com a diretora da escola. E eu fui, levei meu currículo, peguei minha pasta e tal. Quando a gente sentou na sala para ter um papo assim muito informal, ela me falou assim: "Ah, fala um pouquinho do seu trabalho, de você". Primeira coisa que eu fiz foi abrir a pasta para pegar o currículo. Cadê o currículo? A pasta estava vazia. Eu entrei num pânico que eu não consegui falar. Eu fui pensando depois, assim, muito chateado, porque eu ficava assim, gente, como eu não consigo falar de mim, do meu trabalho, do que eu amo fazer? Chega, chega. Aí eu dei um basta. E foi quando olha o teatro ligado à terapia, né? Totalmente. Fiz um trabalho dentro de uma pesquisa de doutorado, de uma psicóloga fantástica, né? Que ela estava trabalhando fobia social, com terapia cognitiva comportamental, usando as técnicas de teatro do oprimido do Boal. E ela me incluiu no projeto de pesquisa dela, por eu saber que eu era ator. Eu falei assim, bom, Ângelo conhece o teatro do oprimido. Vamos ver como é para um ator que é tímido, que tem a dificuldade de falar em público quando não está no palco, e como E no isso vai palco você. impactar. No palco E eu você. ficava assim, gente, exercício. Aí tinha aqueles exercícios básicos de teatro que a gente está começando, né? Então tinha aquele olhar meio de crítica. Eu pensei, gente, eu fazendo isso aqui. Alberto. Aí depois eu pensei, falei, não estou no teatro. Eu estou me propondo uma outra coisa. E foi, assim, transformador. E é daí onde eu falo com os alunos, assim, acabou? Não, só não me controla mais. Não tem domínio sobre mim. Eu tenho Exatamente. total autonomia e mantenho ali na coleira o tempo inteiro. Exatamente. Uma vez, uma entrevista que eu dei para Leila Richards, que é uma excelente repórter, ela falou: Glória, você ficava nervosa antes de gravar? Eu falava: não, eu ficava muito nervosa antes de gravar. Eu ficava assim. E foi uma pena que na época eu não tinha formação em yoga, não tinha um recurso para poder me controlar.
né? Uhum. Assim, É tem fenomenal gente essa que toma consciência. ansiolítico antes de se apresentar, né? Tinha uma aluna minha, professora da FGV, professora de pós-doutorado, né? Isso que você está falando, ai, como é que eu não consigo falar de mim? É algo muito além da oratória. E é aí que Sim. entra a terapia, porque é algo de você se autorizar, né? Autorizar. Você tomar posse do que você, de quem você é e do que você sabe. E isso é muito difícil para muita gente. Eu dou aula para médicos assim sensacionais, executivos, todas as pessoas que a gente pode imaginar, sabe, oncologistas, pessoas, nossa, e que na hora de falar ficam desse tamanho. Uhum. E eu falo, o que é isso? Uma médica linda, com tanto conhecimento, não vou citar nome, mas uma aluna minha que escreveu um livro lindo, que trabalha no Hospital Samaritano, que é o melhor hospital que tem aqui no Rio, e sabe, toda insegura para falar, o que é isso? Tá com vergonha de quem você é? Porque passa por aí também, dependendo, né? Tanto que tem uns alunos que procuram o curso de oratória e saem muito felizes e, ai, Glória, obrigada, e saem, né, aquele feedback que você recebeu lindo daquela dupla ontem. E é o que me paga muito, né? Essa questão do... Ué, eu não sei por que que estava aqui se expressar bem. Eu achei que estava encerrando, mas não está, não. O que eu falei? Me perdi. Você estava falando assim, que é lindo quando a gente receber esse feedback Isso, desse aluno, né? exatamente. Cara, às vezes é o que me paga, sabe? Eu não sei como é para você, mas o meu trabalho me alimenta. Às vezes eu brinco com você, porque às vezes eu estou tão envolvida na logística do curso, de marketing, de Uhum. tudo, entendeu? De estrutura, de Olha, eu administrativo e tal. recebi um hoje que eu não te contei, eu já estou emocionado só de lembrar. De... É, ai, meu Deus. Teve uma dupla que eu dei aula hoje de manhã, que um dos alunos é tenente do Corpo de Bombeiro. E ele foi atender um pedido de socorro de um rapaz com comprometimento mental que tinha subido em cima de uma árvore alta e estava ameaçando se jogar lá de cima. E ele foi o responsável É o por piloto. dialogar. É o Oi? piloto. É o piloto. Não, não, ele é tenente do Corpo de Bombeiro. Ah, tá. Não, depois você fala em off aqui pra gente não dar nome aos bois, mas vai. E ele que estava responsável em dialogar com esse rapaz que estava lá no alto da árvore. E ele falou assim, Ângelo, eu lembrei na hora de tanta coisa que a gente fez na aula e eu usei tudo isso para dialogar com o jovem. Que E ele desceu da bacana. árvore. Que bacana. Foi assim incrível. Assim, eu não consegui dar aula naquele momento. Deixa eu respirar um pouquinho e a gente continua. Que curiosíssima para saber quem é. Foi o mesmo que eu te falei, assim, nossa, até minha esposa está percebendo que estou diferente, que ela está falando que eu estou demonstrando mais Ah, emoção em casa. tá. Tá, que bacana, que bacana. Eu não pude dar aula hoje, que eu brinco com você, né? Eu falo, o meu sonho é dar aula de oratória. Porque eu amo. E é Só isso que que, eu assim, tenho que me envolver em mil coisas de logística e dar aula também. Então, tem vezes agora, que eu não consigo. foi o que você falou, assim, tem coisa que paga isso? Não tem, Você ouvir Ângela. uma Não... história dessa e saber assim, o quanto você interfere na vida do outro com o que você faz. Exatamente. Exatamente. Eu tenho eu fico arrepiada também, assim, feedbacks que eu recebo de Glória, obrigada, você mudou minha vida. Eu sou outra pessoa. Eu acho que não tem trabalho mais. Eu fico toda arrepiada, porque eu acho que não tem trabalho mais lindo que esse, porque para mim é tudo, é um pouco de tudo. É uma forma de ajudar o outro, tá? Através da arte.
Então, ao mesmo tempo, eu uso a psicologia, o teatro, a oratória, a respiração da yoga, que ajuda o outro. Então, isso é muito bacana, porque eu consegui integrar. E eu sempre costumo falar, é meio louco isso, mas eu conheço muito ator frustrado, que não conseguiu engrenar na carreira e fica meio dando aula porque não tem outro jeito. Eu sou o contrário, eu larguei a minha carreira de atriz e descobri a minha vocação. Eu sou muito mais feliz nesse lugar, dando aula, do que atuando. Porque eu ficava muito nervosa atuando, a minha vida era um inferno. Sabe? Eu era muito crítica, eu sofria antes, sofria durante, sofria depois, sofria quando eu trabalhava, sofria quando eu não trabalhava. E é um lugar muito, muito afetuoso, né? É uma troca muito bacana, assim, esse trabalho que a gente faz, como a gente faz, né? Da forma que a gente faz, que Tem é um aluno entendendo e nosso, respeitando a subjetividade de cada um. Fala. tem um aluno nosso que é extremamente tímido, muito, muito, muito mesmo. E a gente já conversou bastante. Ele fala que é algo que atravessou a vida dele inteira, assim, o quanto isso tolhiu ele de oportunidades, enfim. E ele falou assim, poxa, por que que a gente não trata disso, a gente não aborda isso desde criança, na escola, tinha que ter isso na escola. E assim, eu, como arte educador, trabalho na escola regular com crianças e jovens, trabalho teatro, exatamente por ver todas essas questões que chegam para a gente no curso de oratória. Eu tenho esse olhar lá nas minhas crianças, eu fico assim, eu tenho que abordar isso desde cedo neles. Quando eles vão apresentar trabalho, apresentar seminário na turma, e eu já proponho, ainda mais dentro da área do teatro, né, já proponho uma série de atividades com esse olhar, porque senão você compromete uma vida inteira. Aí você vem com 50, 40, 50, 60 anos, falei assim, agora chega, agora eu preciso resolver. Assim, então, por que já não prevenir? Né? É, A importância da arte-educação dentro da escola também, com um olhar nisso, né? mas Essa isso autodescoberta, né? aqui no Brasil, porque lá fora é obrigatório, Isso né? já Ninguém se está a forma nos anos luz, Estados né? Unidos, na França, tem competição de oratória, inclusive, com os alunos de direito, entendeu? Competição de debate, porque assim, é muito importante, é o que a gente fala de public speaking, né? É obrigatório. A pessoa não se forma. Porque o que adianta você ser um nerd, você ser um gênio, saber muito conteúdo e não conseguir expressar, não conseguir comunicar? Aí vai aquele famoso bom de lábia que tem menos conhecimento, menos experiência e acende profissionalmente. E é muito triste. Você não pegou nessa época que eu ainda era sozinha, ainda não tinha formado uma equipe. Mas foi daí a minha ideia de fazer aquele grupo Falando Sem Medo, que é um grupo de apoio terapêutico que tem no meu curso. Teve uma aluna que, quando ela precisava falar dela diante do vídeo, ela começou a chorar e ela dedicou 4 anos da vida dela e chegou no quarto ano, ela largou a faculdade por pânico de apresentar o TCC. Você sabe o que é uma pessoa ficar 4 anos numa faculdade, Na reta final. investindo um sonho, dinheiro, afeto, energia, tempo, e chega no TCC e é um sofrimento tão grande que ela largou e não se formou? E ela começou a chorar e ela falou: eu não quero ser esse exemplo para as minhas filhas. E eu fiquei muito contente porque depois do curso ela resolveu retomar a faculdade. E não só isso, ela escolheu uma profissão que era... Ela tinha que minimamente falar. Era assim, obrigada, bom dia. Era só isso. E tem gente que se sente constrangido em falar bom dia mesmo.
mesmo. E isso afeta muito as pessoas profissionalmente, pessoalmente, socialmente. E a pessoa que não se dá a oportunidade de vencer, ela vai ter um sofrimento, porque é um sofrimento horrível. Eu sei porque eu tive, você teve. Então, assim, eu entendo muito bem e sei, porque eu costumo falar que a oratória não é um dom divino que baixou um raio na minha pessoa, que eu sou melhor que os outros seres humanos mortais. Não! Eu me trabalhei muito, eu tive que me superar muito, eu tive que vencer muito a minha timidez. Toda hora era um momento de superação. E como eu fiquei encantada pelo teatro, não tinha outro jeito, porque não tem uma exposição maior no mundo do que o ator. Uhum. Né? Tanto que tem os 3 livros. Primeiro é a preparação do ator, depois a construção do personagem, né, do Stanislavski, depois a criação do papel. Então, assim, a preparação do ator nada mais é que um profundo autoconhecimento, né? Que a gente vai acessando a caixinha de Pandora e Material de aprendendo trabalho. outras formas de estar no mundo, de comunicar, né? Às vezes, por exemplo, por isso que eu adoro as aulas de interpretação, que tem uma técnica somente de interpretação, e eu trabalho Nelson Rodrigues, né? E geralmente os alunos ficam isso, e saem totalmente apaixonados porque é visceral. Então, assim, se a gente não coloca essa emoção para fora, a gente reprime o tempo todo, porque a sociedade, né, não pode chorar, não pode berrar, não pode gritar, não pode matar, não pode nada. Né? Até para ter uma lei de um certo convívio. Se a pessoa não tem um lugar, uma terapia para poder elaborar isso, para poder botar para fora, gente, ela precisa fazer isso através da arte. Uhum. Sublimar isso, porque senão ela adoece. Uhum. Então é muito bacana aquela comunicação e emoção que a gente dá, pode interferir de forma agressiva nas pessoas. Não, não, não. É isso que eu quero entrar. A gente trabalhar a agressividade não quer dizer que a pessoa vai sair agredindo todo mundo. Não. Essa energia da agressividade, às vezes, é necessária para a pessoa ser mais assertiva e incisiva. Então, acho que ele está falando esse bloqueio do falar em público interfere de forma agressiva na vida dela. Ah, tá. Tudo Eu isso peguei. agride, né? Isso, eu peguei o bonde andando. Eu achei que era. Eu tinha falado do bloqueio antes. É. E quando você Ótimo. pode Então, bloquear e travar de vez. Né? porque, na verdade, é muito terapêutico, né? Freud falava que a melhor forma de sublimar essa energia, essas pulsões, é através da arte. Então, se a gente não pode expressar a nossa raiva no dia a dia, ela vai para algum lugar, gente. E se ela não é expressada, ela vai para dentro e vira Tá depressão tudo muitas ali, né, vezes. Glória? Foi o que você falou. A gente não vai dar poder nenhum para o aluno que chega para a gente com essa demanda. Eu falo, tá tudo aí, já existe. Essa potência toda já existe. O que a gente vai fazer é te conduzir a acessar isso. Exatamente, A gente vai exatamente. botar uma luz ali e falar assim, olha o que tem ali que você não está usando. Vamos pegar, traz para Exatamente. cá, traz aqui para a claridade, vamos experimentar. Aí a pessoa fala, isso aqui, eu tenho isso. E às vezes faz um exercício que o negócio sai e que nem percebe. E eu Fica surpresa tenho. consigo, né? Aí ela percebe que tem. Aí depois ela percebe que ela pode expressar. E aí depois ela percebe que ela pode se comunicar de formas muito diferentes. Porque geralmente, infelizmente, a gente vive no piloto automático. Né? A gente vive, acorda e tal, e repete, não pensa, e a vida fica aquela coisa meio entediante no piloto automático. Então, isso é uma forma maravilhosa de tirar a gente desse gesso, né? E poder acessar, ter mais jogo de cintura, essas técnicas que a gente dá de improviso. Quem é muito racional tem uma dificuldade absurda. Né? Tem uns que ficam até de mau humor.
legal! Veridiana, República Dominicana, que máximo! Veridiana era o meu personagem na Chica da Silva. Que máximo! Jaiminho! É bom que a gente vê os amigos assim. É, já entraram vários meus aqui também, gente. Muito legal. Anderson, Felipe Carvalho. Felipe Carvalho, que é da equipe agora também, né? Ah, o Felipe Carvalho, cadê ele? O das planilhas, socorro! Ele tá com o perfil profissional dele de mapping. Não, esse negócio de planilha é muito, muito estranho, muito estranho, muito estranho. Tem pessoas estranhas. O Magno está falando aqui, ó, ser apresentada a possibilidade de viver outras vidas através da interpretação é algo libertador. Sem dúvida, assim, foi o divisor de águas para a gente, né, Glória? Exatamente. Encontrar o teatro, né? E encontrar essa oportunidade, né? Porque, na verdade, eu vim, e você também, como né, você falou da arte educação, né? Eu comecei dando aula. Ator vive em crise. Ator está sempre querendo deixar a profissão, fazer um plano B. Eu não conheço um ator que não tenha tido crises existenciais. Eu tive várias, né? E entre elas, aí teve um momento que, assim, meu último trabalho bacana foi a escolinha do professor Raimundo, né? Com o Chico Anísio, que era um mestre, era uma grande escola aquilo ali. E eu meio que estava com meu saco cheio e eu larguei e eu comecei a fazer um trabalho voluntário que eu dava aula de teatro dentro de um hospital psiquiátrico. E aí, essa história, né, dessa pessoa me lembrou que você falou que ele teve que tirar um menino da árvore e tal, porque o psicótico ele tem uma inibição muito maior do que os neuróticos, né? Ele tem um comprometimento social que ele não consegue ter laços sociais, ele não consegue trabalhar. Então, o teatro era uma das formas de propor a reabilitação social dessas pessoas. E aí eu fui percebendo a melhora desses pacientes e me lembrando da minha melhora como pessoa, né? E aí comecei a dar aula em colégio, depois eu montei o meu primeiro curso de teatro para não atores. Então eu comecei a desenvolver curso de teatro para não atores. E aí eu dei na Casa de Cultura Laura Alvim, que foi muito bacana. Eu era para ficar 2 meses, o curso foi um grande sucesso, ficou 4 anos lá. Depois eu dei aula no Midrash, no Rampa, no Teatro Leblon, que era o máximo da aula dentro do Teatro Leblon também. Então, eu dava exercícios lúdicos para quem queria, não necessariamente ser ator. Eu quero... E, na verdade, por um trauma meu, tá? Quando eu comecei... Aí eu vou falar rapidamente por que eu quis fazer isso. Vou falar rapidamente para deixar você falar também, que a gente só tem 10 minutos. Meu primeiro contato com teatro foi na Inglaterra, quando eu fui estudar inglês. Era uma pirralha, era adolescente. E aí tinha uma aula que a gente podia... Era uma aula que a gente podia escolher. Era uma aula... Eletiva? Obrigada. Eletiva, tá? E aí eu escolhi teatro. E eu fazia a bruxa do Mágico de Oz. E aí, a melhor coisa de fazer teatro é não ter compromisso com ser um grande ator. Ai, que delícia que é brincar, né? A meleca é quando a gente vai se exigindo e vai virando uma profissão. Aí vira um inferno. Mas eu me lembro que eu subi no palco e eu entrei no personagem, eu comecei a falar e eu amei aquele... então, Magno, faça o curso. Ué, meu amigo. Te impede. Vem, Magno. Você é meu aluno. Vem pra gente. E então eu subi no palco e entrei totalmente no personagem da bruxa. De repente, quando eu vi, tava todo mundo me olhando e eu falei, cara, gostei disso. E, ok, aí encenei, fiz a bruxa, voltei pro Brasil.
e fui procurar, devia ter uns 16 anos, 15 anos, aí eu fui procurar um curso na Cal, que diziam que era o melhor curso para atores, eu acredito que seja, né? Para profissionalizante. Então tinha os cursos livres. E eu falei, o que vocês indicam? Eu falei, vai fazer o Sérgio Brito, que ele é ótimo. Eu nem sabia quem era Sérgio Brito. Lá fui eu, tadinha de mim. Sérgio Brito, denso do jeito que é, dando brecha para aqueles atores profissionais, entendeu? E aí uma vez ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, cara, não saía nem minha voz. Eu era de uma timidez, mas de uma timidez. E eu sei que no final do curso eu fui falar com ele alguma coisa, ele virou para mim assim meio que me esnobando, mas era o jeito dele, ele não fez por mal. Ele falou, minha filha, quando você tem 16? Ele falou, vai, procura aí um tablado, vai. Cara, me travou de um jeito. Ao invés de me ajudar, aquilo me travou, que botou minha autoestima lá embaixo. Fiquei insegura. Falei, pô, eu sou uma meleca, sou tímida, que droga. Travei, fiquei com trauma, fiquei anos. Foi por causa desse trauma que eu quis fazer um curso para não atores. Porque eu estava jogada ali numa aula onde todo mundo era ator profissional. E eu, com 16 anos, sem menor experiência, como é que eu ia me divertir e trabalhar o lúdico dentro de mim com Sérgio Brito e trabalhando breche? Não rola. E aí é muito engraçada a vida. Porque aí, resumindo a minha história, tinha também um curso, anos depois, na faculdade da cidade, quando ainda era da Bia Lessa, que tinha um preparatório para ator, e aí você era aprovado ou não, e aí eu fui fazer. E eu me descobri, porque eu sempre me senti um peixe fora d'água. Então, de repente, eu conheci pessoas que se interessavam pelas mesmas coisas, pelos mesmos livros, que tinham os mesmos valores, que falavam a minha língua. E eu comecei a me soltar. E aí, resumindo, fiz a formação, me formei, depois fui para os Estados Unidos, aí fiz novela, fiz vários cursos e blá, blá, blá. Anos depois, olha como a vida é, anos depois, por isso que rolou aquele estresse um pouco desnecessário, mas assim, eu sei o quanto, por isso que eu sou muito exigente com a minha equipe, com o que é dito para os alunos, porque o poder que um professor tem de ajudar um aluno ou destruir com a autoestima de um aluno com uma frase equivocada é imenso, né? E aí eu podia ter, não sei o que me deu, acho que 10 anos depois eu fui experimentar. E aí, resumindo a história, né? Aí amei, fui me desenvolvendo, aí fui para os Estados Unidos, aí fiz a oficina da Globo, aí blá, blá, blá. Bom, fui convidada para fazer Vidas Cruzadas, que era uma novela gravada em Recife, em São Paulo, onde eu contracenava com Sérgio Brito e tirava o lugar dele na novela. Eu fazia uma executiva toda, né? E tirava o lugar dele. E aí a gente estava batendo texto no hotel em São Paulo. Você não sabe dessa história não, né? Acho que eu nunca te contei. E aí a gente estava batendo texto, eu e o Sérgio. Eu olhei para a cara dele e falei, Sérgio, você sabia que eu desisti de ser atriz por sua causa? Ele falou, hã? Oi? Eu falei, é. Aí eu contei essa história para ele. Mas é claro que ele não fez por mal, né? Mas era o jeito dele. Ele era uma pessoa meio... pá, né? Não media muito as palavras e estava acostumada a trabalhar com atores profissionais. Então, de repente, você vê uma adolescente que fez o Mágico de Oz na Inglaterra e você fala uma coisa, acabou, entendeu? Então, foi muito por conta desse meu mal-estar. E aí, quando eu contei isso para ele, eu, como aluna, eu interpretei mal, porque eu falei, cara, não sirvo para isso, eu sou uma merda, entendeu?
E, de repente, o que ele estava querendo dizer era: procura o tablado, que é um lugar mais adequado para você com gente da sua idade. Só que eu não entendi, né? A pessoa já está insegura, já é inibida. Quando começa a desabrochar, leva uma pancada dessa. E aí foi muito louco, porque é claro que ele não lembrava de mim, porque ele deve, sei lá quantos alunos passaram pela vida Nossa, do Sérgio foi, Brito, né? entendeu? E aí eu falei: eu vou fundar um curso para quem não é ator, para se desinibir, para quem não deseja ser ator, para quem quer brincar, para quem quer se soltar, para quem quer expressar. Então, eu primeiro fundei o curso para não atores e anos depois eu fundei esse curso mais específico para a questão profissional e que eu trago lúdico e trago algumas técnicas de teatro, né? Porque esse curso ele não é focado na fala, ele é focado na expressão de uma forma muito mais abrangente. E foi daí que eu comecei. Acho que você também não sabia disso. Então, dessa história toda com o Sérgio Brito, não. Foi devido a um trauma. Tá vendo como os traumas são bons? Aham. Como a gente se supera e a gente consegue se superar e depois ajudar as outras pessoas? Não, e engraçado, assim, a mesma coisa. Quando startou isso em mim, engraçado, foi pela fala de um professor também. Mas aí em sala de aula, né? No antigo primário, né? O que Quarta, ele quinta falou? série. Não, não minto, não, foi no ensino médio. Agora eu lembrei, foi ensino médio, eu viajei Vou agora. tirar isso aqui para No ver se eu ens- enxergo alguma coisa. Não enxergo nada, gente. Esquece. uma fala de um professor no ensino médio, assim, já com 17 anos, né? E a minha sorte é que naquela época eu estava começando o teatro, né? E o teatro me dava a oportunidade de, peraí, não é bem assim, não é bem como ela falou. E o que ela falou exatamente? Que te. Olha, uma coisa que eu não consigo desbloquear, meu pavor com análise sintática. Porque tinha coisa de ir para o quadro, né? Pegar a frase e Português? fazer análise sintática, dividir, classificar palavra por palavra. E eu tinha muita dificuldade nisso. Na época eu fazia um curso técnico de Química no Cefet. Aí ela Credo, falou, Ângelo! sou técnico em Química. E Que eu travei, que isso? eu não consegui. Aí ela falou assim, é um absurdo isso, é um burro. Porque assim, não consegue fazer uma análise sintática, não serve nem para cangalha. E Gentil, isso, né? e eu de frente para uma sala de 45 pessoas. Que, assim, eu devia ter intimidade com as 10 no máximo. Quantos anos você tinha? 16, 17 anos. Acabou, Cara, eu uma nunca frase mais, dessas. tirando o teatro, eu nunca mais consegui me colocar diante de mais de 5 pessoas. E isso só foi resolvido quase aos 30 anos. Sim, sim. E uma Vocês professora estão da vendo aqui Univille dois me falou exatamente a exemplos. mesma coisa. Vai ser o poder que nós professores temos é incrível, É, tanto para impulsionar quanto para acabar com a vida de um aluno. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, é. muito, Por isso que porque assim eu escolho é ser a. humano que a gente está lidando É. aqui. É Por uma isso que eu. história de vida, né? É. Por isso que eu escolho a dedo as pessoas que trabalham comigo. É engraçado, né? Porque as pessoas falam: ah, mas não é você que dá aula, né? Você às vezes fica chateado e tal. Ah, mas não é você, eu queria que fosse só com você. Eu falo: gente, não dá, a não ser que eu fosse onipresente. A gente está com muito aluno, graças a Deus. Mas aí eu só falo isso. Eu falei: ah, gente, é a minha metodologia. Se você não gostar do Ângelo, eu duvido, você me fala, mas até agora eu nunca tive uma reclamação. E aí a pessoa adora. Ah, adorei, adorei, porque não temos ainda maturidade e coragem para dialogar e não se valorar pelo. Pois é. É essa questão de como a gente se olha, que é o que eu falo, é construir um novo olhar de você para você mesma, porque não é o olhar do outro, é o olhar que a gente fica se criticando. É isso que a gente tem que desconstruir e Aham. construir um novo olhar. Sair desse lugar passivo e ir para um lugar ativo.
oratória, esse nome convida vocês a fazerem isso, né? Gente, está faltando 15, essa coisinha me irrita quando fica